Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas novamente. Boa noite. Só vou aguardar o professor Eric entrar, tá, pessoal? Aí a gente inicia. Boa noite, Verinha. Boa noite, Meire. Oi, Ana, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Boa noite, Roberta. Seja bem-vinda. Regina, Tainá, Valdineia. Olá, é agora. Olá, Boa noite. continuo sem me ver, mas vamos assim mesmo. Se o pessoal está enxergando é o que importa. Não sei o Pessoal, que acontece. vocês estão vendo nós dois, eu e o professor Eric? Ajudem a gente aí, por favor. Ajudem a gente, que para mim tá uma tela preta. Não enxergo nada. Para mim, tô vendo normal, nós dois. Eu tô te vendo normal, só não vejo eu mesmo. Sim, ó, o pessoal tá falando que está vendo nós dois. Ah, ótimo. Então, se estão vendo, tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Obrigada, meninas. Eric, muito obrigada, boa noite, né, primeiramente. Muito obrigada Boa por, noite. mais uma vez, aceitar nosso convite, estar aqui compartilhando tanta informação boa com a gente. Tenho certeza que a nossa live vai ser um espetáculo hoje com a sua aula. Estamos Eu todos também quero agradecer ansiosos. a todo mundo. Quero agradecer a você, a Ópticos, a todo mundo que está assistindo. É muito importante a gente levar informação num momento tão difícil para todo mundo. Então, estou É super feliz de estar verdade. aqui. Estou um pouquinho rouco, mas não se preocupem, tá tudo bem. Então, E eu espero hoje passar muito conhecimento para vocês. Então, todo o conhecimento que eu conseguir passar vai ser um prazer. que bom, ficamos muito felizes. Eric, eu vou passar algumas informaçõezinhas sobre o BIR, né, o nosso peeling Claro. BIR Renault, e aí eu já te passo a palavra, tá? Tá bom. Então, pessoal, para quem não conhece ainda o BIR Renove, para quem conhece também, o BIR Renove ele é um peeling, né, chamado aí o peeling de cerveja, porque ele contém na sua formulação o Underlight, que é um derivado do lúpulo, e, e por isso ele leva esse nome. Né? Além do lúpulo, né, que é o Underlight, também em sua composição nós temos a oliva, né, além dos dois, nós temos um blend aí de ativos que nos proporcionam infinitas possibilidades com ele, né? Então, ele não é só um peeling para fazer tratamento de clareamento, né? Não é só para tratar hipercromias. Ele é um peeling que pode ser associado a tratamentos anti-envelhecimento, porque a oliva ela é um super antioxidante e também ela proporciona a síntese de colágeno e elastina, além de todo esse clareamento, né? Nós temos também aí o salicílico, a gente consegue trabalhar peles acneicas, nós conseguimos fazer associação, tá, com tratamento de microagulhamento. O peeling de cerveja, ele não é um peeling microagulhável, tá, gente? Mas a gente consegue fazer uma associação, tá? A gente vai falar um pouquinho, acredito eu, né, Eric, mais pra frente aí na live sobre essa associação. Sim, exatamente. Mas ele não pode ser microagulhado, tá? Ele tem a sua apresentação, tá? Ele é composto por 4 fases, tá? É um peeling muito prático de ser aplicado, porém requer conhecimento, né? Não só de ativos, mas também de pele. É um peeling que pode ser aplicado em todas as épocas do ano, em qualquer fototipo de pele, do 1 ao 6, tá? Por quê? Porque ele conta também com ativos que são antioxidantes, inibidores de tirosinase, inibidores de melanogênese.
dendritogênese e anti-inflamatórios. Então, nós conseguimos modular tudo isso, toda essa inflamação que um peeling, né, comum pode gerar, e a gente consegue evitar aí um efeito rebote e tratar também peles de fototipos mais altos, tá? Peles acima de fototipo 4, tá? Nós pulamos 2 fases da aplicação, eu vou explicar também, que é a fase 2 e 3, a gente pula e a gente faz o peeling normalmente, tá? Nós temos grandes resultados aí em peles de fototipo acima de 4. Acho que eu falei tudo, né? Assim, rapidinho, fiz um resumão. Um pouquinho sobre, né? O kit rende de 25 a 30 aplicações, tá? Ele tem um bom rendimento, ele também tem um custo-benefício muito bom, então, ele é fantástico para se trabalhar, né? Hoje aqui no meu consultório, hoje ele é o meu braço direito e esquerdo, porque quase tudo aqui eu associo ele comigo. Então, é isso. Eric, vou te passar a palavra e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Então, vamos falar um pouco por que do uso do Bir-Renove, por que ele deve ser associado, por que ele é tão importante hoje na estética. Então, o Bir-Renove, para quem fez o meu curso, para quem ainda não fez, faça, curso de microagulhamento avançado, eles sabem que é um dos peelings que eu mais utilizo para preparar a pele para o microagulhamento. Eu sempre falo que para um microagulhamento de sucesso, a gente precisa de uma preparação de sucesso. E por que o Bir-Renove é tão importante? A maior importância dele é polimecanismo de ação, algo que a gente vai falar bastante em breve, tá? Sem o polimecanismo de ação, a gente não consegue tratar o melasma, que é o que a gente vai falar hoje na live. Além disso, ele não trata somente o melasma, né? Ele trata vários outros acometimentos. Então, tu consegue reduzir extrato córneo, tu consegue rejuvenescer aquela pele, tu consegue com que ele seja antioxidante, dependendo do que tu vai utilizar no pós. Então, é um peeling muito versátil. Versátil e barato, que é o que eu sempre falo. Não adianta ser um peeling versátil e custar R$4.000. A gente precisa de baixo custo para entregar tratamentos com preço também abaixo do teto, né? E resultados satisfatórios. Então, hoje, a segunda coisa que eu mais trato é melasma. Como a Camila sabe, eu trato muito melasma e eu amo tratar melasma, só que não é algo fácil. Para te tratar melasma, tu precisa de entendimento. Por que de entendimento? Vamos começar. Por que o melasma existe? Quais são os principais pontos do melasma? Melasma, para quem não sabe, são manchas hipercrômicas, tá? Costumeiramente dispostas entre rosto, pescoço e colo, que são as áreas que a gente tem irradiação solar, tá bem? Então, a maior incidência do melasma são nessas áreas e um dos maiores culpados é a incidência de raios solares e de luz azul. Correto, Camila? Então, o melasma ele só existe também porque alguma coisa dentro do nosso corpo não está funcionando adequadamente. O que podem ser estas coisas, tá? Então, primeiramente, mau funcionamento do sistema digestório, do sistema inteiro digestório. Por quê? Nosso estômago e intestino, se ele está desregulado, ele libera toxinas extremamente maléficas para nossa pele, tá? Segundo, sistema renal e sistema nervoso central. Sistema renal, a mesma coisa, libera toxinas. E o sistema nervoso central, ele é feito do mesmo folheto embrionário da nossa pele, da nossa epiderme, tá? E eu sempre brinco nos cursos, quem já fez o curso sabe muito bem que eu digo que eles são irmãos gêmeos. Só que são aqueles irmãos gêmeos tão conectados que se tu bate num, o outro sente. É literalmente isso. Então, o sistema nervoso central descontrolado, desestabilizado, vai agredir a pele. A pele vai apresentar vários problemas e o melasma é um desses problemas. Então, a gente tem a acne, por causa do sistema nervoso central desregulado, a gente tem as dermatites e dermatoses, a gente tem a queda capilar, a gente tem morte do bulbo e ativação de vários receptores que vão fazer a nossa pele responder, colocando melanina para nos proteger.
Esses são os principais pontos do melasma, tá? Os principais pontos do ambiente interno ligado ao melasma. Outra coisa, eu sempre falo que se a gente tratar dentro do nosso corpo, se a gente conseguir equilibrar essas coisas, o resultado vem sozinho, ele vem por si só. Por isso a importância dos nutricosméticos, dos nutracêuticos, da associação do nosso trabalho como esteticista, independentemente da área, com outros profissionais. Então, se a pessoa está desequilibrada emocionalmente, por que não fazer ela querer ir atrás de um psicólogo, de um psiquiatra? Por que não utilizar as terapias complementares como yoga, tai chi chuan, a auriculoterapia, enfim, todas as outras coisas nos auxiliar, né? Então eu sempre falo que hoje um resultado ele não depende de mim, ele não depende da Camila, ele não depende da Rosilene que nos está atendendo e assistindo, enfim. Ele depende, acima de tudo, do paciente. A gente só é 20 ou 30% de um tratamento. Sem o paciente nos auxiliar, a gente não consegue nada, a gente não alcança nada. Então, é muito importante que o paciente entenda a importância dos cuidados diários para ter resultados, né? Então, hoje eu sempre falo, melasma, a gente precisa de 5 coisas para tratar ele, tá? A gente precisa de limpeza adequada, com sabonete adequado para o tipo de melasma, se ele é epidérmico ou dérmico. A gente precisa de tonificação com tônico adequado para a pele com melasma ou com hipercromias. A gente precisa de um hidratante, de um antioxidante, de um despigmentante, de um clareador perfeitos para aquele caso. E a gente precisa de um protetor que também seja antioxidante, porque a cascata da melanogênese, ela ocorre, 90% dela ocorre por causa de oxidação. Então, se a gente tem os antioxidantes dentro ou fora da nossa pele circulantes, a gente consegue resultados muito mais superiores no tratamento do melasma, tá bem? Alguma coisa para falares, Camila? Não, tem toda essa parte, né? O sono também é muito importante. Se essa cliente não estiver Totalmente de importante. né? Às vezes, eu falo muito aqui para as minhas clientes também. A pessoa se preocupa muito com o uso do protetor solar, né? Mas esquece do uso de um óculos com proteção UV. Exatamente. Que é super... Às vezes é lavar ou muitas pessoas vão para a praia e dizem, Eric, utilizei chapéu, utilizei óculos, utilizei protetor solar, fator 100 no rosto e manchei. Por quê? A gente se esquece de proteger o nosso corpo. A ligação entre melanócitos, ela é corpórea, ela não é facial. Entendeu? As pessoas esquecem que o profissional também esquece. Tem que se proteger de orientar o cliente que a pele é um órgão só. Né? Exatamente. Se eu tenho uma agressão lá no meu dedinho do pé, vai influenciar o resto do corpo. Exatamente. Então, tem que se cuidar do corpo todo. A pele é um órgão só. Exatamente. Hoje, graças aos novos estudos sobre melasma, que não existe um tipo ou outro de melasma. Todo melasma ele vai ser dérmico, epidérmico, todo. Então, segundo os novos estudos, tá? E o melasma dérmico, ele é perivascular. E ele se ativa pela inflamação dos capilares. Então, tanto superficiais quanto profundos. Então, é aquilo que eu falei. A inflamação é corpórea. O processo inflamatório é corpóreo. Se tu agredir uma área do corpo, a outra vai sentir. E isso é normal. É a mesma coisa que tu quiser que um carro funcione sem o motor e com todo o resto das peças. Não vai funcionar. Então, eu sempre falo que a gente tem que cuidar do nosso corpo inteiro, do nosso ambiente inteiro, para a gente ter resultados. E o maior culpado disso, vamos falar agora um pouco de genética, é o PPAR, tá? Que ele é uma piroxossoma. Piroxossoma, em inglês, ele é um ativador, né? Um receptor ativador. E o que ele ativa? Ele ativa, acima de tudo, os fatores de transcrição entre as células. Então, fazer transcrever informações erradas, fazer com que uma célula que esteja desarrumada, eu sempre falo, com probleminha, também informe a outra célula para também dar problema na outra. E isso é muito, muito comum, tá?
Então, a gente tem que aprender a controlar a PPAR, liberação de PPAR, senão a gente não consegue clareamento do melasma. Depois, na parte de polimecanismo de ação, isso fica mais claro, tá? Então, o que que o PPAR faz? Ele regula a diferenciação celular, tá? O desenvolvimento e o metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídios e também o processo da carcinogênese, tá bem? Então, é algo muito importante, eu sempre falo que se alguém quiser me chamar, eu mando PDF sobre PPAR, sobre toda essa parte genética da mancha, tá? Pra gente conseguir tratar lá bem de dentro para fora, porque tu tratar com o melhor creme clareador, tu tratar com o melhor peeling clareador, se tu não tratar a verdadeira raiz do problema, não adianta de nada, né? Isso mesmo, Eric. Tem que ser um tratamento, né? Alguém me Exatamente. perguntou aqui, ó, se com uma sessão descama. Depende, aproveitar, eu já vou responder duas perguntas, tá? Uma pessoa aqui falou que fez, a paciente tem uma pele oleosa e não descamou, já fez 2 sessões. E a outra está perguntando se descama com uma sessão. Gente, ele tem um efeito sistêmico, então não fiquem tão apegados. Eu sei que o cliente, e a gente também gosta de ver descamar, mas não se apeguem a A esse ponto, descamação. com a descamação. Há peles que E a maior... realmente... Pode falar, Ed. Pode falar. Pode falar. Obrigada. Há peles que não descamam, ou que a gente não tem essa percepção. Ela está tão bem hidratada que a gente não consegue ter, ou ela é tão resistente que a gente não consegue perceber. Né? Muitas vezes, às vezes o cliente vem e me fala, olha, eu não descamei. Eu falo, olha, mas ele tem um efeito sistêmico. Então, ele não deixou de fazer efeito, tá? Ou ele fala, não vi, não descamou nada, não sei o quê. Às vezes eu olho atrás da orelha aqui, ó, tá descamando, né? Aqui a gente consegue ver. Então, no rosto, ele tá ali cuidando, ele tá hidratando, ele tá fotoprotegendo. Ele, às vezes, não consegue perceber isso, tá? Mas aí você olha atrás da orelha, você vai ver que descamou, né? Você vai ver que tá Exatamente. descamando. E um erro Lugar. muito comum do esteticista é indicar protetor cremoso. Protetor cremoso, muitas vezes ele evita a descamação. Então quando eu faço peelings, eu indico sempre protetor em pó. Porque o protetor em pó ele vai conseguir desnaturar essa pele, desidratar essa pele e fazer com que a descamação ocorra de melhor forma. Isso é muito comum. Por exemplo, o peeling Rose de Mer, a técnica da Gerriane Medeiros, que é uma grande amiga minha, ela sempre indica, então, a proteção com pó, para a descamação não ser afetada. Então, muitos protetores têm ativos hidratantes, ou às vezes o veículo que ele está disposto a hidratante. Então, a gente tem que cuidar disso também. Sim, com certeza. E aí estão perguntando aqui se as sessões são seguidas e qual o intervalo entre elas. Pessoal, tem algumas perguntas que se casam, então eu vou responder junto, tá? As sessões, nós costumamos fazer respeitando a integridade da pele. Então, terminou a descamação, né? Mais ou menos o intervalo entre 7 e 10 dias. Tem profissionais que gostam de fazer a cada 15 dias. Por quê? Num intervalo de 7 dias, se faz uma hidratação. No 15º dia, uma outra sessão de peeling. Então, você vai mensurar aí a necessidade do seu cliente e montar o seu protocolo, tá? Acho que eu respondi, né, as duas perguntas. Tinha uma pergunta na caixinha que a Ópicos deixou, perguntando quais os melhores ativos para melasma. E eu sempre falo, ativos clareadores e despigmentantes a gente tem muitos no mercado. Só que, infelizmente, a gente se apegou como esteticista ou como, enfim, qualquer profissional que seja, a pensar em inibir somente tirosinase. Por que tirosinase, Eric? Porque é o primeiro processo de criação do processo da melanogênese. Sem ela, a melanogênese não ocorre. Só que qual o problema de inibir somente tirosinase? O problema é quando a melanogênese, a cascata da melanogênese está toda disposta, está toda completa. Vai demorar muito tempo para clarear somente dessa forma. Então, o que vamos falar agora? Polimecanismo de ação. O que a gente precisa fazer? Primeiro, impedir a ligação do MSH
e do MC1R. Érico, o que é MSH? O que é MC1R? O MSH é um ativador do melanócito, tá? Então, aí já mora um problema, ele ativa o melanócito, tá? O MC1R é dito como o hormônio da pessoa ruiva, também o gene da pessoa ruiva. Então, se a gente conseguir inibir a ligação dos dois, a gente já corta um pouco do problema, tá? Se não tiver ligação do MSH, que é o hormônio, com o gene MC1R, a gente já corta a produção da feumelanina, tá? E daí a gente só tem a eumelanina para cuidar. Segunda coisa, inibir a ativação da proteína quinase A. Se a gente não tiver ativação da proteína quinase A, a gente também nem inicia o processo da cascata da melanogênese, ok? Agora sim a gente inibe a tirosinase, a gente entra com os inibidores da tirosinase, porque a gente vai estar tratando outro crivo, outro pedaço da cascata. Quarta coisa, inibir a peroxidase, extremamente importante, tá? Então, inibir isso com os antioxidantes, enfim, com o que a gente tiver de melhor. Quinta coisa, proteger o DNA dos danos oxidativos. Por isso, a importância do antioxidante circulante na nossa derme e também de todos os produtos terem antioxidantes. Então, o sabonete tem que ter um nanoresveratrol, o tônico tem que ter uma vitamina C ou também o resveratrol. A gente tem o alistim para nos ajudar, que ele é antioxidante, deglicante, antiglicante. Então, lembrar dos antioxidantes. Hoje está super na moda, protetor solar antioxidante é muito importante. Então, ele vai evitar que a tua pele oxide e ele vai desoxidar o que já foi oxidado, tá bem? Outra coisa, quelar os íons de cobre. Muitas vezes a gente não sabe fazer nutricosmético, isso eu vejo muito, Camila, em alunos do curso, que eu ensino muito sobre cosmetologia, sobre ativos e tudo mais, e daí faz uma fórmula linda para uma pessoa com melasma, para a pessoa tomar, né, ingerir uma fórmula oral. Então coloca oleolar, coloca bioblank, piquenogenol, coloca silício, coloca várias coisas, mas daí coloca cobre. Tá? E se a gente tiver cobre circulante, a gente tem ativação da tirosinase. Porque a tirosinase, para ser ativada, ela precisa de cobre. Sem cobre, ela não se ativa, tá bem? Outra coisa, através da ação esfoliante química, então ácido glicólico, gluconolactona, nanoretinol, a gente tem vários, mandélico, enfim, a gente vai promover a descoloração da epiderme, tá? E o descolamento dela, o afinamento da epiderme. Então, o melasma epidérmico, que é o que a gente enxerga, vai ser descamado diariamente. E a mancha vai ficar muito mais clara, tá bem? Então, isso é muito importante. Eu gosto muito da gluconolactona. Ah, Eric, por que não ácido glicólico? Ácido glicólico, ele satura muito rápido a gente utilizando. E daí começa a sensibilidade, a dermatite, a acne rebote, enfim. Ele começa a sensibilizar a pele e pode aumentar o local da mancha, tá? Então eu gosto mais da gluconolactona, que ela tem vários efeitos muito melhores do que o glicólico. Outra coisa, renovar efetivamente a pele, e daí a gente resulta no rejuvenescimento, na reposição e deposição de colágeno e elastina. Por isso que eu gosto do microagulhamento para o melasma. Porque de nada adianta uma pele sem manchas e a pele estar flácida, sem vida. Como assim nada adianta uma pele sem rugas e manchada? Então eu gosto dessa melhora global, tá? Se alguém tiver dúvida sobre o polimecanismo de ação, me chama no privado, que eu explico direitinho. Mas no curso a gente fala muito sobre ele e quão importante ele é. Por isso que eu digo, Camila, não adianta nada produtos que a gente vê muitos no mercado dermocosméticos com 4 ou 5 ativos clareadores e acabou. Não adianta. A gente tem que ter o antioxidante, a gente tem que ter os fatores de crescimento, a gente tem que ter os firmadores, a gente tem que ter os hidratantes, a gente precisa de tudo para uma pele perfeita. A pele perfeita, ela necessita de muitas coisas e muito dificilmente ela será alcançada. Eu sempre falo que a pele perfeita é a minha, a pele perfeita da Camila, o máximo de melhora que a gente consegue em cada pele. Então, muita gente quer chegar a peles impossíveis, é o que eu sempre falo. Então, o polimecanismo de ação é muito importante.
ver o que cada ativo faz, ler o PDF do ativo, ver com quem ele se dá e com quem ele não se dá. Tá bem? Verdade. Eric, eu vou responder duas perguntas aqui, ó. A Roberta está me perguntando, em fototipo alto, quanto tempo a máscara fica agindo? Depende, Rô. Mesmo se essa pele for um fototipo alto, você tem que ver se ela está sensibilizada, né, se ela está bem hidratada, o que é que você está tratando. Então, tudo isso vai influenciar no tempo que você deixa o Biorrenovo, que é o último passo aí do kit, tá? Então, normalmente, aí a gente fala de 3 a 6 horas, mas isso, cada pele é um Varia tempo. muito. Quem vai definir é o profissional. A Eti Souza perguntou, e o microagulhamento, quantas sessões precisam? Para quê, Eti Souza? Eu sempre falo que microagulhamento não existe milagre. É um tratamento extremamente eficaz. Façam o curso do método Eric Dávila, que eu considero hoje um dos melhores abordagens do microagulhamento. Não é porque eu criei, mas porque os resultados são muito efetivos. A cosmetologia aplicada ao método é extremamente eficaz, extremamente rica. Eu sempre falo que eu sou um professor que não guardo ouro. Eu não tenho por que fazer isso. Então eu quero com que os meus alunos tenham resultados e obtenham resultados assim como os meus. Então, hoje a gente já tem muitos habilitados pelo Brasil, quase 1.000 habilitados, e eu fico muito feliz de ter todos eles, de ter ensinado, e eles podem abandonar o método, mas eles vão saber muito sobre microagulhamento. Isso é muito importante. Então, eu sempre falo, microagulhamento... Eric. Oi? E sobre cosmetologia, que é muito importante. Os profissionais esquecem disso. Cosmetologia, eu sempre falo que foi o que me fez diferente na estética. Se não fosse a minha pesquisa pela cosmetologia, o meu amor pela cosmetologia lá no tempo de faculdade, hoje eu com certeza seria mais um profissional. E eu jamais queria ser mais um profissional. Eu queria mostrar resultados, eu queria alcançar resultados. Mas, respondendo a pergunta da pessoa, depende muito. Tem pessoas que com o microagulhamento em uma sessão têm resultados esplendorosos, assim como tem outras que a gente faz 5 sessões e o resultado não é tão bom. O meu método eu sempre entrego resultados acima da média, mas não é todos que são um passe de mágica. Que muita gente vê os resultados, imagina, eu atendo muita gente. Eu utilizo os meus melhores resultados para postar. Isso é uma coisa óbvia, gente, todo mundo faz isso. Então, tem resultados que são muito rápidos, tem outros que são mais demorados. Se olhar lá nos feedbacks, tem clientes que falam, em 4 dias já começou o clareamento da mancha. Assim como outras falam, no final do tratamento a minha pele estava linda. Que legal. Deixa eu perguntar, deixa eu ler aqui a pergunta. Aqui, a Eti mandou, ó. Eu tenho uma mancha muito acentuada na testa. Já fiz peeling por 2 vezes. Quero fazer um microagulhamento e o medo de não dar certo novamente. Meu amor, controla essa ansiedade, primeira coisa. O que eu sempre falo, controla a mancha antes do microagulhamento. Não adianta nada a gente fazer microagulhamento em cima de melanócito que esteja ativo. A gente vai piorar o quadro com toda a certeza. Então, microagulhamento em melasma é literalmente aquele caso de quanto menos tu fizer, melhor, tá bem? Então, não fazer com excesso de passadas, não fazer com excesso de profundidade, não fazer com excesso de escamação. Então, a gente tem que cuidar de tudo isso. Na sua técnica, tem sangramento ou não concorda? Não concordo com sangramento excessivo. Então, aquelas coisas... Primeiramente, por que eu não concordo? Vamos falar um pouco sobre clínica, tá? Sobre respostas do nosso corpo ao sangramento. Sangue fora do corpo não serve para nada. É sujeira, primeiramente. Segundo, o sangue é riquíssimo em hemosiderina e ferritina, e esses ambos juntos mancham a pele. Terceiro, os microcanais que a agulha faz, eles fecham em 0,7 segundos. Se tiver sangue sobre a pele, tu vai entupir microcanais e daí vem a acne rebote, a dermatite rebote, a mancha rebote. Então, sangramento não deve ocorrer. Sangramento não deve existir.
Um microagulhamento de sucesso é um microagulhamento que tu vai causar regeneração e não cicatrização. Então, o processo de cicatrização, o colágeno é de muito má qualidade e o microagulhamento não é duradouro. O processo de renovação é muito melhor, porque o microagulhamento se torna duradouro, o colágeno depositado é de muito melhor qualidade. Então, eu não concordo com o sangramento, com o microagulhamento. Outra coisa que o Eric não concorda e vai assustar muitas pessoas, anestésico junto ao microagulhamento. Respondo no curso porque façam o curso e é uma catástrofe, tá bem? Quem é habilitado com certeza não usa, não tem motivos para utilizar e só causa males, ok? É verdade. Ó, Impacta acabou também. de entrar a Larissa. A Larissa é uma habilitada minha do Paraguai. O método, para quem não sabe, ele está na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, no Peru. Então, ela foi a última pessoa da América Latina a fazer. Então, a gente conseguiu preencher a América Latina inteira. Hoje está presente em todos os países da América Latina e América Central. Isso é muito importante para mim, ó. Eu estou tentando ver aqui as perguntas. Alguém me disse aí que eu li por cima, agora eu não estou achando mais acho que é Eli o nome da pessoa que perguntou. Mas ela disse que quando ela aplica o Birrenovin pontualmente nas manchas, descama o rosto todo, né? E, Sim. inclusive, às vezes ela não passou. É porque ele tem efeito sistêmico ali. Exatamente. Eu sempre falo que o Birrenov ele é muito parecido com o peeling de ácido retinóico, age por aproximação. É aquela coisa que a gente falou, PPAR, a mesma coisa. Então, quando tu ativa PPAR, tu ativa a informação de uma célula para outra, renovação de uma célula para outra. Além disso, no Birrenov, tem vários ativos que o tamanho da molécula do ácido é bem pequeno. Então, é bem normal ter descamação em áreas que não foi aplicado. Várias perguntas agora, entrou várias, uma atrás da outra. No curso você informa a fórmula, calma aí, a fórmula para ser usado no micro ou os produtos são comprados com você. Calma aí. Agora eu tô aparecendo do nada, mas vamos lá. Então, o que eu falo? Agora eu tô aparecendo, agora eu estou me enxergando. Eu falo muito sobre ativos, para quem fez o curso sabe, muito, muito mesmo. E eu também falo sobre fórmulas que já foram utilizadas no método, então essas fórmulas são passadas para os alunos com porcentagem, em qual veículo fazer ou não fazer e tudo mais. Mas os produtos do método, eles estão em processo de patente, então eles não são passados para os alunos, tá? Eles são vendidos sim, e tem muitos ativos. Para vocês terem ideia, agora estamos falando de melasma, a gente tem a linha Bye Bye Melasma Plus e Power, tá? Essa linha, só de clareadores, ele tem 8 na fórmula, atendendo a todo o polimecanismo de ação possível hoje no mercado. Então, a gente tem ativos muito bons, assim como a Ópicos tem produtos com ativos muito bons. E eu sempre falo que ninguém precisa ficar trancado numa marca ou outra. A gente precisa entender da cosmetologia para a gente conseguir fluir entre uma marca e outra. Para a gente não precisar ter milhares de produtos, enfim. E a questão da vitamina D, 15 minutos por dia sem o protetor, vai afetar ou não a pele? Não irá afetar, tá, Luana? A ativação do melanócito é mais demorada que isso. Então, se tu tomar o sol direitinho, não precisa colocar o rosto no sol. Coloca as mãos viradas para cima, coloca as pernas no sol, é maravilhoso. Ajuda até no processo da melanogênese, por incrível que pareça. Então, a gente tem sim que ter vitamina D circulante para um corpo adequado. Dicas de associações com microagulhamento e o prazo. Prazo de quê? Não sei quem perguntou. Mas dicas de microagulhamento, menos é mais. Associa com coisas corretas. Utiliza bases e veículos adequados para a pele. Uma dica, fosfolipídios. Por que fosfolipídios, Eric? Porque é muito parecido com a composição da nossa epiderme. Então a gente tem que ter vários pensamentos. Um veículo incorreto pode acabar com uma fórmula ou com um tratamento. Façam um curso que eu falo sobre bases, falo sobre ativos, sobre associações.
Então, vai ser um prazer habilitar quem quiser fazer. Você tem curso online? Sim, tenho hoje no momento somente curso online. Eu sempre falo, Eric, por que tu não volta com os cursos presenciais? Primeiro, é extremamente perigoso no momento que a gente está vivendo, então eu jamais vou colocar a vida de qualquer pessoa em risco para dar um curso, tá? E segundo, porque o curso online é muito mais fácil de eu passar para vocês, de vocês aprenderem, mas em breve voltarão os cursos presenciais, quando tudo estiver controlado. Estou curiosa sobre o porquê não do anestésico. Faça o curso que eu vou te dar várias informações por que não. Então, várias dicas sobre não usar e por que não usar. Quantas horas de curso? São, ao total, 8 horas. Então, lá vai ter por que não usar, vai ter os motivos, vai ter as provas concretas do porquê não usar. Então, não se deve usar, tá, gente? No curso explico o porquê. Pessoal, tem uma pergunta aqui, ó. Má estética. Eu posso intercalar o Beer Renove com o peeling vegano? Não sei. Nós não Não sei, indicamos não sei associar, eu não porquê. conheço esse peeling. Mas assim, é o que o Eric acabou de falar. A gente tem que entender de cosmetologia. Eu não conheço esse peeling, eu não sei o que tem de ativos nele. Então, assim, a gente não sabe dizer. O que a Ópicos vai respaldar os profissionais é sobre associações com produtos dentro da nossa linha. Associações que são feitas de forma irresponsável, com outras linhas ou com manipulados, a gente não sabe dizer se é compatível ou não, né? E a gente não consegue Exatamente. nem com vocês, tá? Então, essas associações têm que ser feitas de forma responsáveis. O Eric falou aí de alguns ativos, mas isso, gente, ele consegue ensinar vocês, né? E é claro que em volta de muitos estudos, né, ele consegue ensinar a gente de uma forma responsável como associar e prescrever isso, tá? Exatamente. Então, tomem cuidado com essas associações aí. Eu sempre falo que a associação é algo muito importante. Então, se tu não souber associar um ativo ao outro, se tu não souber de porcentagem, isso tudo o Google responde para nós, tá? Então, se tu quiser aprender de cosmetologia, comprar um bom livro de cosmetologia e de ativos e estudar bastante, tu vai saber de cosmetologia. Conhecimento científico tu vai ter. Agora, clínico é outra coisa. Então, conhecimento clínico, ele leva muito tempo, talvez uma vida inteira. Uma pessoa perguntou, quero fazer o curso, como faço? Me chama no direct, mando todas as informações, tá bem? Vamos falar sobre polimecanismo de ação, onde utilizar cada ativo e por que utilizar? Vou dar dicas de ativos super controlados e que só vão clarear. Eles não vão fazer mais nada do que clarear mancha e controlar a oxidação da mancha. Então vamos lá. Pensem que a cascata da melanogênese ocorreu. Peguem caneta e papel para anotar, tá bem? Então, a cascata melanogênese ela já ocorreu. Eric, o que eu vou fazer? Como que eu vou parar essa cascata? Onde eu vou quebrar a cascata? O que eu vou inibir? O que eu não vou inibir? Vou ensinar para vocês. Então, agora a primeira dica são com 4 ativos super importantes, tá? Primeiro ativo, Belides. Belides é um ativo super conhecido. É um ativo que a gente pode ir para o sol, que ele não mancha, não dá alergia, não dá acne, não dá rebote, não faz nada. E é muito legal porque ele atinge várias camadas da cascata da melanogênese. Mas vamos falar lá no começo da cascata, endotelina -1, tá? Principal coisa para a tirosinase ocorrer. O Belides acaba com isso. Então ele acaba com essa endotelina e ele acaba com a ligação da tirosina e tirosinase, tá bem? Sinoveia HR é outro ativo muito legal. O Sinoveia, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai inibir que a tirosina se transforme em dopa por causa da oxidação. E daí chega o famoso ácido cógico, o ácido que a gente fala tanto, que está presente lá no Beer Renove. O ácido cógico vai ajudar também nessa inibição da tirosina para dopa, tá? Eric, mas o Dopacromo já foi criado. O que eu faço? Dopacromo eu sempre falo que é a chave da cadeia, da cascata da melanogênese, tá bem? Então, a gente quer degradar
dopacromo. O que que eu faço? Ou estabilizar ou degradar. O que que eu faço? Estabiliza, é o melhor de tudo. Porque se tu degrada o dopacromo, tu tem excesso de oxidação. Então, vamos estabilizar. Quem que eu uso para isso? Albatim. Outro ativo super, super importante, super eficaz. E ele vai, então, estabilizar o dopacromo e vai inibir a dopacromo teutomerase, que é algo super importante também. Estudo em cascata da melanogênese, é o que eu sempre falo. Então, o que que acontece? Por que que eles funcionam tão bem juntos, tá? Vou ler um pedacinho do meu curso que fala sobre isso. Então, o que que vão fazer? O ácido cógico, ele vai inibir tirosinase devido à quilação dos íons de cobre, que era o que a gente estava falando antes. Sem íons de cobre, sem tirosinase, sem processo da tirosinase, tá? A sua ação, a ação do ácido cógico, ela é totalmente potencializada pelo albatim. Por que que é potencializada pelo albatim? Eu sempre falo que os ativos eles têm que se ajudar. Eles têm que pegar a mão um do outro e dizer, não, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele jeito. Então, o albatim, ele vai potencializar o ácido cógico, porque ele inibe outro processo enzimático, tá, gente? Ele inibe o dopacromo teutomerase, que a gente estava falando antes. Então, quando eles se unem, eles se potencializam, porque um quebra a cadeia lá em cima e outro quebra a cadeia lá embaixo. Isso é muito importante. Eu sempre falo, não adianta nada tu ter um ativo maravilhoso sozinho, não vai adiantar. A belite sozinha não vai adiantar. A hidroquinona sozinha não vai adiantar, que o pessoal usa muito hidroquinona para melasma. E eu acho uma loucura, porque é um caos, tá? Hidroquinona é extremamente tóxica às células. Hidroquinona mata melanócito. Hidroquinona ativa melanócito em outras áreas. Hidroquinona causa câncer de pele. Então não utilizem, por favor. Utilizem, se querem utilizar hidroquinona, utilizem o arbutin alfa, tá? O alfa-arbutin, como quiserem chamar. Ele é super seguro e não vai causar nenhum mal. Eric, mas por que que o alfa-arbutin é tão seguro se ele é derivado da hidroquinona? É a mesma coisa que um filho. Eu sou filho da minha mãe, eu não tenho nada a ver com a minha mãe. Sou parecido, mas eu não sou a minha mãe, eu não sou irmão gêmeo da minha mãe. Então, o que que fizeram com o alfa-arbutin? Colocaram uma cadeia a mais de carbono para ele ficar mais pesado, para ele ficar mais lento, para a ação dele ser controlada, tá bem? Não oxidar o sol, enfim. Alguma dúvida que eu não enxerguei, as pessoas perguntando, eu nem sei como subir, gente. A pessoa é um pouco burra para tecnologias. Não, não, tem um monte de coisa subindo aqui, mas são mais elogios para você, viu? Pessoal aqui Obrigado. Me elogiem elogiando. porque o ego tá ferido. Aqui, ó. É, Que você é show. um monte de ativos. Vamos quebrar outros tipos de ligação. Então vão ser dois ativos: Belites, que falamos antes, e Melavoid, que vamos falar agora, tá? Melavoid, ele faz uma coisa que ninguém faz. Inibe PPAR. A gente estava falando antes. Então, inibindo PPAR, a gente não tem o quê? Transdução de informação, transdução do RNA. Então, utiliza Melavoid. Belides, o que, que ele vai fazer? Ele vai quebrar a subida das melanossomas com os queratinócitos. Melanossomas são bolsões de melanina, tá bem? E eles sobem graças aos queratinócitos. Por isso que o microagulhamento é tão contraindicado por tantos profissionais para melasma, porque ele aumenta a subida de queratinócitos. Então, se tu for uma pessoa que não conhece cosmetologia, que não conhece a abordagem do microagulhamento, tu vai manchar a pele com certeza. É o que eu sempre falo, vai manchar. Só que eu aprendi, e eu ensino para vocês no curso, como inibir a subida do queratinócito cheio de tinta, como destruir queratinócitos, como reduzir proliferação de queratinócitos e como acabar com subida de melanossomas. Isso ninguém faz. Eu prometo para vocês que ninguém faz. Ninguém ensina como inibir essa subida. Eu vou ensinar para vocês. Então, faça um curso, tá bem? Vamos vender, porque tem que pagar o cartão de crédito. Gente, faça o Então, curso do Eric, é maravilhoso. A Josi Aquino está perguntando não, pedindo para indicar um livro para ela, acredito que de cosmetologia. indicar o quê? Um livro? Ivone Moser, sem dúvida alguma. Curso e livros, tá? Da Ivone Moser.
é uma das maiores pessoas da cosmetologia brasileira, ela é maravilhosa também. Então, é o que eu indico, o livro dela é um sonho, ela fala muito sobre ativos, ela fala muito sobre associações, tá bem? É um dos cursos que eu mais gosto. Já falando de microagulhamento e associação de cosmecêuticos, eu indico o novo livro de microagulhamento, tá? É microagulhamento dérmico. A Smart GR está vendendo, por sinal. Não. Vamos falar um pouco sobre radiação? Pode, Vamos se tiver sim. pergunta, pode perguntar. A Roberta pediu para falar um pouquinho de peles maduras. Peles maduras, eu vou falar da ação do Birrenove e vou falar da ação do microagulhamento, tá? Eu sempre falo que o melhor para uma pele madura é a associação, sem dúvida nenhuma. O Birrenove, ele vai entrar no começo. Ele vai entrar para preparar essa pele, tá? Então a gente vai lá, ensino como usar Birrenove também. A Camila sabe, eu utilizo ele de uma forma bem diferente do que a empresa sugere, isso tudo bem, se tu conheceres cosmetologia, para ele ficar ainda mais potente, tá bem? Então, a gente vai na pele madura e vai preparar ela com Birrenove. Por que vai preparar? Vai acabar com o processo de glicação, vai reduzir as manchas que a pele envelhecida costumeiramente tem, 99%, vai reduzir extrato córneo, vai ativar fibroblastos e vai ativar a criação de capilares venosos, tá? Que eu sempre falo que uma das principais coisas para o microagulhamento funcionar é ter capilaridade. Sem capilaridade, sem ação nenhuma do microagulhamento, ok? Então, o microagulhamento vai conseguir entrar naquela pele que já está fina e um pouco mais firme e com um processo de produção da mancha muito menor por causa da desativação dos melanócitos e ele vai ter toda a ação possível. Então, vai depositar colágeno e elastina, vai deixar a pele mais firme, com menos rugas, poros menos dilatados, a flacidez vai reduzir muito. Em breve eu vou postar um resultado que vocês vão ficar boquiabertas. E a junção dos dois é um sucesso, sem dúvida nenhuma. Não que tu não possa fazer associação com outras coisas, obviamente, pode. Mas o Birrenove, ele é muito legal pela associação dos ácidos que estão presentes e pelos resultados que ele tem, tá bem? Vamos falar agora, então, de radiação solar. Radiação solar é a principal coisa que vai dizer se tu vai ter ou não melanoses solares, melasma, manchas hipercrômicas, tá? Eu sempre falo que sem incidência de radiação, 90% da mancha vai embora. O que a radiação solar faz? As primeiras coisas, lesa o DNA e dá câncer de pele. Então, as duas principais coisas. Inibe a síntese de DNA, então o DNA começa a ser formado de uma forma incorreta e com várias falhas genéticas. Mutagenicidade, o melasma, ele é um tipo de mutação do melanócito, tá bem? Assim como o envelhecimento por causa de radiação solar é. Então, a mutagenicidade é um caos. E se ela começar a ser criada diariamente e agredida em cima da outra, então todo dia uma agressão diferente, naquele campo celular, naquele campo de células, a gente tem o câncer de pele, ok? Eritema, que causa, e o eritema em pele sensível é caótico. A pigmentação, obviamente, pigmentação e hiperpigmentação, mas ele faz uma coisa boa, a síntese da vitamina D. Então tem que aprender a tomar sol. Muita gente não sabe tomar sol. E aí que mora o problema. Tá? Daí dizem bem assim, Eric, mas eu me protejo do sol, uso protetor solar e tudo mais, mas a pessoa esquece da luz visível. Da luz que a gente tem em casa, da luz do computador, da luz do celular. Ela atinge até, sabem aonde? Para vocês terem ideia, o VA e o VB. O máximo que atinge é derme, tá? A luz visível, ela atinge até tecido subcutâneo. Então, ela deixa os teus músculos flácidos, infelizmente. Tá bem? Então, a gente tem que usar protetor dia e noite, eu sempre falo. Eu criei o passo a passo do equilíbrio, ensino isso no curso também. E um dos principais chaves do passo a passo do equilíbrio é utilizar o protetor solar, inclusive, para dormir. Hoje a gente está muito apegado ao celular, muito apegado ao computador e a gente vai dormir com eles na mão. Então, se tu tá com, às vezes, algum dermocosmético reagente, tu pega o celular, tu vai manchar. Isso é bem comum, ok? Então, por que o raio solar ele é tão importante na cascata da melanogênese? Porque ele ativa o melanócito. Ele é um dos ativadores.
Um dos únicos ativadores, ele ativa o MSH, ele ativa a PPAR, ele ativa MC1R, então ele ativa muitas coisas. Ativa a subida de queratinócitos, que se acoplam a melanossomas, que sobem com mancha, então a radiação solar é caótica, eu sempre falo disso. No Rio Grande do Sul, que é o estado que eu moro em Porto Alegre, na capital, a gente tem muito mais incidência de melasma do que no norte e nordeste do país. E as pessoas pensam, opa, mas tu tá no Rio Grande do Sul, aí é frio e tudo mais. Mas a incidência solar aqui é extrema, a incidência de raios solares. A gente tem um buraco da camada de ozônio. O maior buraco do mundo está em cima de nós. Então a incidência de melasma é absurda, fototipos super baixos, entre 1 e 2 já tem melasma. E isso é mais difícil de ocorrer. Então aqui a gente vê muito. Assim como o envelhecimento, né, por causa da fotoativação e tudo mais. Para a gente cuidar dessa radiação solar, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de proteção solar e antioxidação. Então, a gente vai utilizar um protetor solar que vai inibir a radiação e que vai proteger da radiação. Então, a gente vai utilizar o físico e o químico, os dois juntos. É a melhor coisa, tá bem? Sempre falo que todos os meus pacientes, eles utilizam 2 tipos de proteção solar. Então, eles utilizam a em creme com cor e a em pó com cor. Sempre. Ok? Por isso que os resultados são excepcionais. Sempre falo que o melasma bonito é um melasma coberto, ok? Sempre. Mais alguma dúvida? Bom, aqui parou. Por enquanto, elogio a Vera, que é a nossa vendedora aí do Rio. Maravilhosa. Vera, para todos os meus pacientes. E para os seus alunos também, né? Vera, muito obrigada, viu, pela indicação aí, por ter apresentado o Eric para nós, falado tão bem dele. A gente acaba sabendo muita coisa, assim, principalmente das suas indicações para nós, e nós ficamos bem felizes com isso, viu, e muito gratos, viu, Eric? Muita gente utiliza. Qual a forma correta de pegar sol? Mãos para cima, pernas descobertas e protetor solar no rosto, tá? Então, 15 minutinhos do meio-dia às 2 da tarde é o ideal. A ABC manipula os ativos citados antes? Com certeza sim, eles têm muitos ativos na carta de ativos e com certeza eles utilizam. Salva essa live, por favor, quem salvará será a Mónica. Nós vamos salvar. Ana, gente, quem não conhece, a ABC Farmos é a nossa parceira, tá? E nós fazemos os manipulados, nós temos todos esses ativos que o Eric citou. É claro que para fazer a compra dele, você precisa saber prescrevê-lo, saber dosagem, tá? Isso é vendido somente... Eu indico que todo mundo que tenha anotado, ou se quiser me perguntar depois, ler o PDF de cada ativo. Saber em qual veículo ele se dá bem, em qual ele não se dá bem, com o que ele não pode ser utilizado, em que pele ele não pode, para quais casos. Porque hoje os ativos são muito multibenéficos, né? Eles tratam muita coisa. Então, mãos para cima, palma das mãos, isso aí. Então, eles podem fazer muito mais coisas. Isso eu não falei para vocês. No curso eu falo bastante. Tem bastante falando sobre cada ativo, o que cada um faz, enfim. Então, essa aprendizado de associações é muito legal, é muito importante, até para te saber o que tu deve ou não comprar em produtos prontos, né? A gente tem um monte de kit, né? E quando você vai ver, serve tudo para a mesma coisa. Exatamente. Então tem que conhecer. Às vezes tem muito ativo para melasma, por exemplo, que também é rejuvenescedor, que também é deglicante, então vai ajudar no rejuvenescimento, que também é hidratante. Então tem muitas coisas. Hoje a maioria é multibenéfico, né? Sim, Eric. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Infelizmente. Temos um minutinho. Foi ótimo. Eu fiquei aqui também de boca aberta, assim como todo mundo, acredito. Muitíssimo obrigada pela sua participação, por todo o seu carinho aí conosco e sua disponibilidade em compartilhar.
Muito obrigada. Pessoal que Eu agradeço interagiu, demais. eu tentei responder todas as perguntas aqui, mas se por um acaso passou alguma, pode mandar no direct para mim ou aí para o Eric que a gente responde, tá? Exatamente, Eric, podem me chamar, qualquer coisa. Muito obrigado por estarem aqui. A gente sabe que é muito, muito, muito importante a gente estar buscando informação. A gente poderia estar sentado em casa fazendo nada, e ótimo se estivesse, não há problema nenhum nisso. Mas a gente estar atrás de informação, nem que seja numa live de 1 hora, é muito importante, tá bem? Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre os ativos que a gente falou, sobre melasma, que eu possa estar auxiliando, podem me chamar, tá bem? Sobre o curso também podem me chamar, será um prazer ajudar todo mundo. A gente tem o próximo dia 6 de setembro, tá? É um curso ao vivo para o entendimento total da técnica. E lá eu vou estar falando tudo mais sobre o curso, ensinando você sobre o microagulhamento de sucesso, sobre ativos, sobre cosmetologia, sobre tudo que vocês podem imaginar. Então, se habilitem, vai ser maravilhoso. pessoal, muito obrigada. Queria agradecer às nossas vendedoras aí, a Vera, a Rosimeire, que estão participando. Muito obrigada, viu? Pessoal, um beijo. Até semana que Um vem. beijo. Tchau, Eric. Tchau.